Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Cido Assis. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva também, dê aí o seu joinha, que vai ajudar aqui o vídeo e vai fazer com que ele ganhe um alcance maior. A notícia que eu trago aqui diz respeito ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, que decide que Israel deve responder por crimes contra a humanidade. 28 países votaram a favor, 13 países abstiveram-se e 6 opuseram-se à resolução, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha. Já era de se esperar, né? Aqui nessa resolução, a resposta que foi dada, de modo especial por Israel, né, o representante lá de Israel na ONU, é de que a resolução não leva em consideração, por exemplo, o Hamas, ou que eles justificam lá os ataques do Hamas, né? Como já é muito bem conhecido, o ataque, aquele ataque que aconteceu, aonde tivemos assim a morte de muitos israelenses. A quantidade de israelenses não chega em momento nenhum, né, a um patamar de números de mortos de palestinos, por exemplo, né? Mas eles colocam então essa justificativa. Os Estados Unidos também, por sua vez, também colocam essa mesma justificativa, dizendo que o Hamas, por exemplo, não foi incluído na resolução. É interessante a gente notar, né, assim, perceber todo esse contexto. Já foi muito debatido, muito discutido, né, sobre esse assunto dessa guerra, tá? Que eu concordo com alguns analistas de que não existe, na realidade, uma guerra, nunca existiu uma guerra em si, né? Isso porque a característica de uma guerra, para a gente poder entender, você tem os dois lados, né? Onde você tem um lado, né, um país, de um lado um país muito bem armado, do outro lado você tem também um outro país que possui armas, né, de defesa e assim por diante. Que é o caso, por exemplo, que nós podemos dizer que existe uma guerra entre a Ucrânia, por exemplo, a Rússia, né? A Rússia e a Ucrânia. Ali dá para você dizer que realmente existe uma guerra. E agora que de Israel, né? No caso de Israel, porque eu sei que muita gente que defende Israel, essa coisa toda, vai me contestar, né? Vai me contestar o posicionamento que eu estou colocando aqui. Mas basta a gente levar em consideração esse raciocínio lógico, né? Que do outro lado você teria então o Hamas. Bom, mas aonde que está o Hamas? Aonde que se encontra o Hamas? Aí alguns vão dizer assim, não, o Hamas se encontra misturado ali no meio dos palestinos. Será? Será que o grupo do Hamas se encontra misturado ali no meio dos palestinos? Será que essa história toda que é colocada de que o Hamas se mistura, né, o grupo do Hamas se mistura ali no meio dos palestinos, tá? Como se fosse uma espécie de escudo humano, qualquer coisa assim, ou para poder se utilizar, né, ali da própria população, né, para poder se defender. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Aonde que isso está realmente, se houve alguma investigação mais séria, alguma constatação em relação a isso, se isso realmente é verdade, aonde que isso está escrito ou que tipo de investigação que houve a esse respeito que comprove que esse tipo de situação está acontecendo. Porque há rumores de que os líderes, por exemplo, do Hamas se encontram em outros locais, né, em outros países, países próximos ali, tá, da Palestina, e não está propriamente na Palestina, né, de ocupação, tá, ocupação de terras palestinas, que foram assim promovidas por israelenses, tá, que acabaram ocupando terras, tá, grande quantidade de terras. Isso já existe estudos, por exemplo, que comprovam esse tipo de situação. Ou seja, a presença israelense, né,
já acontece muito antes, por exemplo, do ataque do Hamas a Israel. Quer dizer, em meio a tudo isso, o que a gente vai percebendo que essa que tá se chamando de guerra, né, contra o Hamas, na realidade não deixa de ser um tipo de um extermínio mesmo, né, de uma população, porque principalmente ali na faixa de Gaza, né, já se corre o grande risco de você eliminar uma porcentagem muito grande da população que já é muito crescente a mortandade que já tem acontecido de palestinos, e você exterminar de uma vez por todas os palestinos, por exemplo, da face da terra. Ou seja, os palestinos deixarem de existir na face da terra. E se acontecer o extermínio, por exemplo, total dos palestinos, o Hamas vai ser eliminado? Essa é a pergunta que a gente pode fazer, né? O Hamas vai ser eliminado? Ou o Hamas vai continuar existindo? Sendo que o Hamas ainda existe. O Hamas não foi eliminado, né? Então eu acredito assim, concluindo, né, essa questão, que essa resolução da ONU, ela inclusive veio tarde, né? Ela já deveria ter acontecido muito antes, tá? Esse Conselho, então, dos Direitos Humanos da ONU, que decide que Israel deve responder por crimes contra a humanidade. E é verdade. E isso é verdade. E sempre deixar aqui muito bem entendido, não estamos aqui de maneira nenhuma falando do povo israelense, dos judeus, do povo, da população. Não é do povo que nós estamos falando. Nós estamos falando do poder. Nós estamos falando assim de um poder que é comandado por um governante lá de Israel, né, com o nome de Netanyahu, né, o Benjamin Netanyahu. Nós estamos falando dessa figura grotesca, tá? Dessa figura de extrema direita que governa Israel, não da população israelense. Não estamos aqui de maneira nenhuma falando dos judeus, não se trata disso. Não são os judeus que estão contra, por exemplo, os palestinos. Não é a população que está contra os palestinos. Há um jogo de interesse nisso tudo aí, né? E de interesse que provém, por exemplo, desse governante, o Benjamin Netanyahu. É claro, protagonizado, né, com muita força pelos Estados Unidos, tá? Então é isso que tem acontecido até agora, infelizmente, e penso que veio assim num bom momento, tá, essa decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU de colocar então Israel nesse campo, né, de crimes contra a humanidade. Isso é o que eu tinha de passar hoje aqui para vocês. Continuem firmes aqui no canal. Como eu sempre digo, aqui a gente traz importantes reflexões, tá? Esse é o nosso objetivo, até porque eu sou, né, da área da filosofia, e a filosofia ela trabalha um pouco nesse contexto. Grande abraço e até a próxima.